Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai ter um vídeo num formato um pouco diferente. Já era um grande desejo meu trazer algumas histórias de mangás aqui no canal que eu pudesse acompanhando junto com vocês as histórias desse mangá em forma episódica, trazendo um pouquinho a cada vídeo. E hoje, para estrear esse quadro, eu vou trazer o mangá Spy Family. Então nesse vídeo aqui, a gente vai acompanhar o que acontece no primeiro capítulo desse cara aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quem tá trazendo esse mangá aqui no Brasil é a Panini Comics, e ele tá com um acabamento muito interessante. A capa dele é num material bem bacana, fosco, aveludado, e também no primeiro volume a gente tem marca-texto e algumas páginas coloridas, que acaba agregando bastante valor pro mangá e que de certa forma justifica o preço caro que os mangás têm hoje em dia no Brasil. A história já começa ali com uma página colorida mostrando os personagens e contando um pouco sobre o que a gente vai ver nessa história. Ela começa falando ali que todo mundo tem um lado que acaba não mostrando para as pessoas, que a gente não conta para família, amigos, namorados, e que a gente acaba fazendo isso para manter uma certa aparência, para evitar conflitos e manter uma paz que na verdade é bem frágil. E a fragilidade desses segredos talvez seja até uma premonição que o autor está querendo passar pra gente do que a gente vai ver nessa história. A história começa mostrando um assassinato de um diplomata de um país chamado Ostânia. E esse assassinato está sendo debatido por um conselho. E nesse conselho, eles acreditam que quem foi o mandante desse assassinato foi um grupo extremista do leste, de um país chamado Westalis, que é de onde esse conselho pertence. O mangá, em nenhum momento fala isso, mas de certa forma ele tem uma estética um pouco alemã. E esses países, Ostânia, Westalis, eu acabei pesquisando um pouco e realmente são meio que quase que codinomes para leste e oeste. Westalis começa com oeste, que no inglês e até no alemão ali é uma tradução para oeste, e Ostânia, o prefixo Ost, quer dizer leste em alemão. Então, quando eles se referem a leste e oeste aqui, estão se referindo a esses dois países. E nesse conselho, eles acreditam que esse grupo extremista do leste está tentando provocar uma guerra contra o oeste. A gente ainda não sabe o porquê nessa história, acredito que eles vão se aprofundar um pouco mais nas próximas páginas. Então o grupo, na tentativa de tentar evitar esse confronto, eles acabam acionando o agente de mais renome e mais competente da agência deles, o agente Twilight. Na cena seguinte, nós somos apresentados ao Twilight, que também é o cara que está protagonizando a capa do primeiro volume. A gente é apresentado a ele disfarçado, obtendo algumas fotos ali que seriam utilizadas para chantagear um ministro de Relações Internacionais, por ele estar usando uma peruca. Então ele consegue essas fotos e foge. E logo em seguida, o cara de quem ele estava disfarçado chega para buscar as fotos e todo mundo fica, uai, mas eu acabei de entregar, como assim? E a gente acaba descobrindo que o Twilight, ele é um mestre nos disfarces. E isso ajuda muito ele no trabalho dele e talvez seja a principal razão de por que ele seja tão bom no que ele faz. Depois de recuperar essas fotos que ele estava atrás, ele termina um relacionamento de mentira que ele estava tendo com uma mulher que é filha do cara que ele estava se disfarçando. E dá pra ver que o Twilight, então, ele não é um cara tão legal assim, porque pro trabalho dele, que apesar de ter uma causa nobre, que é uma paz mundial, evitar uma guerra que aconteça, mas ele acaba usando as pessoas e descartando elas de forma muito sem coração mesmo. Então cria uma dubiedade para esse personagem que eu achei interessante. Apesar de ele ter um motivo bem nobre, ele utiliza meios meio escusos para isso. Agora na história, a gente se encontra com o Twilight numa estação de trem, no qual ele vai se encontrar com outro agente para receber as informações da sua próxima missão. E para essa próxima missão, o objetivo dele é entrar pro ciclo de confiança de um cara meio barra pesada. E esse cara é Donovan Desmond. Ele é presidente do Grupo Nacional da União. Eu não sei muito o que realmente esse cargo significa, mas de certa forma esse cara nessa posição, ele é um risco para o Westalis entrar em guerra. Então o Twilight ele tem que se aproximar desse cara e descobrir quais são os planos dele. Mas essa missão tem um grande agravante.
porque o cara é quase um eremita. Ele é raramente visto em público, e as poucas vezes que ele é visto fora de casa, ele tá nos eventos escolares do Colégio Eden, que é onde seu filho estuda. Então a missão do Twilight é conseguir uma esposa e um filho e matricular eles no colégio para conseguir participar desses eventos também. Só que o Twilight só tem uma semana para fazer isso porque as matrículas do colégio vão se encerrar. Então ele tá até uma cena cômica lá dele cuspindo café, ficando agitado, tipo, como é que eu vou fazer isso em uma semana? Então, ele começa a se movimentar e o primeiro passo é conseguir uma casa. Ele vai e consegue uma rapidamente, que ele até faz algumas inspeções ali para ver se ela tem todos os pré-requisitos que ele precisa, tipo segurança, proximidade com lugares importantes, rotas de fuga acessíveis e aluga a casa. Próximo passo, ele precisa de um filho. Então ele vai até um orfanato. Nesse orfanato ele encontra um cara todo bêbado lá, que tá gerenciando tudo e já manda entrar. O Twilight ele até tenta interpretar o personagem ali, mas o cara realmente tá nem ligando pra ele, fala entra aí e tal, escolhe a criança logo. E o Twilight ele acaba encontrando uma criancinha chamada Anya. E a Anya, ela é até mais nova do que o Twilight precisa, porque para se matricular na série que o Twilight precisa que o filho dele se matricule, a criança precisa ter pelo menos 6 anos. A Anya aparenta ter menos, só que a chave da história tá aí. A Anya é a garotinha paranormal, e ela consegue ler mentes. E ela consegue ler a mente do Twilight com essa informação. Então ela já retruca ele na hora, falando, eu tenho 6 anos. Todas essas coisas que o Twilight vai pensando que possam ser empecilhos para a adoção da Anya, ela acaba contornando e tentando mostrar que ela consegue sim se encaixar no que ele está procurando. Então ele acaba adotando a garotinha até achando que ela é uma gênia, porque ela conseguiu resolver ali palavras cruzadas, conseguiu responder as perguntas que ele estava precisando. Então eles vão embora. Inclusive o cara do instituto de adoção nem importa, fala só leva a menina, não precisa de papel de adoção, só leva, tira ela daqui. Com essa capacidade de ler mentes, ainda no orfanato a Anya já descobre que o Twilight ele é um espião. Só que ao invés de ficar assustada, ela fica interessadíssima por isso. E o que a deixa mais animada ainda para ser adotada por ele. Então, o Twilight leva a Anya para casa e se apresenta para ela. Ele fala que seu nome é Lloyd Forger. E agora ela seria Anya Forger. E Lloyd Forger é o alter ego que ele adotou para aquela missão. Que ele vai se passar por um psiquiatra, um médico psiquiatra. Então, ele chega em casa, o Lloyd apresenta a casa para a garota. E ela fica maravilhada com tudo e felizona porque tem uma TV, porque ela adora assistir um desenho de espião chamado Bondman. E o Lloyd fica até tipo, meu Deus do céu, que coincidência. Mas logo que eles chegam, eles falam pra saírem pra conseguir comprar algumas coisas pra casa, do supermercado que eles estavam precisando. E o Twilight, o Lloyd, fica extremamente nervoso na rua, porque toda hora ele fica pensando em como não chamar atenção, como que ele vai lidar com o ataque. Tendo que cuidar da menina, e a Anya lendo aqueles pensamentos e ficando extremamente assustada e chamando mais atenção para si ainda, coisa que vai desagradar muito o Twilight, porque ele é um espião, então para ele não chamar atenção é fundamental. E a Anya, nessa coisa de medo de chamar atenção, chorando na rua, o Lloyd fica ansioso com a situação, tipo, meu Deus, como é que eu vou lidar com essa criança? O que eu tô fazendo de errado? Essa criança tá com medo de mim? Essa criança tá com medo do quê? Então até na volta para casa ele compra uma quantidade inacreditável de livros de como criar um filho, mas muitos desses livros estão ligados a como criar essas crianças para que elas se tornem adultos melhores, adultos responsáveis. Então o Lloyd logo descarta isso, porque ele diz que tem que se manter focado na missão e que assim que a missão acabar, ele vai descartar a menina e colocar ela de novo no orfanato. E isso que entra naquele lado do Lloyd usar as pessoas para esse bem maior. Porque de um lado ele é o mocinho da história, só que você vê que ele dá uma mancada, porque isso é um traço meio negativo do cara, porque ela mostra uma extrema falta de empatia. Então eu quero muito ver como é que essa história aí do relacionamento dos dois vai se desenvolver. Bem,
Ambos adormecem e no dia seguinte já começa com uma gritaria doida deles brigando porque a Anya não quer estudar. E o Lloyd tentando testar os conhecimentos da garota para ver se ela vai ser realmente capaz de passar no teste de admissão do colégio. Mas depois de muita insistência, o Lloyd acaba desistindo e fala que vai sair, mas vai deixar a Anya em casa. E a Anya fica até numa cena engraçada, gritando papi, que é a forma que ela chama ele, bem engraçadinha até, tentando seguir ele, mas ele vai e consegue barricar a porta e deixa ela em casa. E ele vai pra rua encontrar um informante. Com esse informante, ele consegue duas coisas. Primeiro, é o gabarito da prova de admissão do Colégio Éden, porque se a Anya não vai estudar, pelo menos que ela memorize as respostas para ela passar. E dois, ele conseguiu as informações que ele pediu para o informante levantar sobre o passado da Anya. E, surpreendentemente, o informante não conseguiu achar muita coisa. Não teve origem dos pais, não tem data de nascimento, local de nascimento. A única informação que ele tem é que a Anya passou por diversos lares adotivos e 2 instituições de adoção diferentes e foi rejeitada por todas. Ele vai, pega essa informação e vai rumo de volta para casa. Porém, Anya tá sozinha em casa e Anya tá entediada. Então, ela resolve fuçar as coisas do pai, que apesar de ter trancado tudo com cadeado, ela leu na mente dele qual era a combinação e mexe lá e acha um transmissor. E fuçando e brincando com esse transmissor, ela sem querer acaba mandando uma mensagem para os bandidos, os mesmos caras de que ele roubou as fotos no início da história. A Anya vai brincando com aquilo, se divertindo, e assim que ela termina de brincar, ela vai guardar tudo, porque ela mostra um medo muito grande dela, mostrar pro pai dela, o novo pai dela, né, que ela tem esses poderes sobrenaturais. Talvez seja até por conta desses poderes sobrenaturais que ela foi rejeitada pelas outras famílias que ela tentou ser adotada, né? Então ela tem muito medo de mostrar esse lado dela pro pai. Mas mesmo ela tendo guardado tudo, foi tempo suficiente dos vilões se rastrearem o local da transmissão, irem até lá e sequestrarem a Anya. E ainda deixaram os caras de tocaia ali para quando o Twilight voltasse. O Twilight volta, ele é emboscado, mas ele consegue vencer ali todo mundo. E ele acaba se disfarçando dos capangas e infiltra o covil dos vilões. Ele chega lá, arma uma distração, vê onde é que a Anya tá, já pega a Anya e sai correndo. Só que mesmo disfarçado, a Anya sabe que aquele é o pai dela porque ela tá lendo a mente dele. E então o Twilight ele fica pensando, nossa, eu tô sendo muito irresponsável, essa criança ficou em risco aqui, eu tenho que pensar na forma de continuar essa missão sem depender dessa criança, eu tô me colocando em risco, tô colocando a criança em risco, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então ele meio que tenta ludibriar a Anya ali, falando pra ela entregar um bilhete pra um policial, e esse policial, lendo esse bilhete, ia devolver a Anya pra alguma instituição de adoção. Mas a Anya, já sabendo das intenções dele, porque ela deu a mente dele, sai correndo e só ignora. Mas logo em seguida, a gente consegue descobrir um pouco mais sobre o Twilight. Porque assim, ele vai tirando seu disfarce ali e o choro da Anya, que estava com muito medo nessa situação do sequestro, acaba lembrando o Twilight da própria infância. E nessa infância, a gente tem um flashback ali dele chorando no meio da cidade completamente destruída, sem ninguém ajudando ele. E a gente aprende que um dos objetivos dele, sendo um espião, é criar um mundo onde as crianças possam viver em segurança e não precisem chorar e tudo mais. E a Anya acaba até ficando mais maravilhada com isso. Eu espero muito que o mangá no futuro se aprofunde mais nesse flashback do Twilight, que até justifica um pouco mais o porquê que ele é tão obcecado por essa paz, né? Então tô ansioso pelo decorrer da história. Mas bem, Twilight tá voltando pra casa e ele encontra a Anya no meio do caminho. Ele fica até meio desconcertado, tipo, eu tava passando no supermercado, por isso que eu tava aqui e tudo mais. A Anya, sabendo que ele tá mentindo, vai e abraça ele de um jeito bem fofinho, falando que se o Twilight abandonar ela vai chorar e que ela quer ir pra casa. Como ela diz, nossa casa. Então o Twilight ela acaba ali cedendo e os dois vão pra casa. Depois desse incidente todo, a Anya vai e presta o exame para admissão no Colégio Éden. E dá pra ver que a sala tá um pandemônio louco, a galera desesperada fazendo a prova. Dá pra ver que esse teste realmente é bem casca grossa. O pessoal se esforça muito para passar. Mas a Anya, sabendo as respostas, consegue passar
E os dois comemoram bastante. Inclusive o Twilight ele até cai no chão de alívio, falando que o corpo dele quase que desligou depois do estresse acumulado. E eles voltam para casa e o Twilight apaga no sofá. Enquanto o Twilight está apagado, um porteiro bate na porta e entrega uma carta para a Anya. Seu pai tá aí? Não, entrega para ele. E a Anya já sai correndo para mostrar ali a carta pro pai dela. Só que ela vê o pai completamente apagado no sofá. Só que vê que tem um espacinho ali pra ela dormir. Aí ela vai e acaba se aninhando ali junto com o pai, numa cena bem bonitinha. Mas aí, assim que o pai acorda e vê que a menina tá do lado, ele já até acorda meio no susto, desesperado, tipo, meu Deus, eu tô me descuidando, eu dormi na frente de uma desconhecida, eu não posso fazer isso, tá dando tudo errado. Mas a Anya nem se importa ali e tal, ele fala, ó papi, tem carta pra você. Aí eles vão e pegam e é uma carta do Colégio Eden. Explicando como é que vai ser a segunda fase de admissão para eles conseguirem se matricular na escola. E essa segunda fase é uma entrevista que precisa de que compareçam tanto o candidato, a Anya, quanto ambos os seus pais. Mas tá aí o grande problema da história. A Anya não tem uma mãe. Tanto que até a história termina num tom meio até cômico. O Twilight meio desesperado e a Anya, uai, mas eu não tenho mami. Então, aqui acaba o primeiro capítulo de Spy Family. Bem, galera, então, esse é o primeiro capítulo e eu gostei bastante do que eu li. O mangá, ele divide essa história em várias missões, como ele coloca, vários capítulos, na verdade. E nesse primeiro capítulo já deu pra gente ver bastante coisa. A gente tem uma garotinha paranormal que consegue ler mentes, que nunca se ajustou num lar, e um espião lutando para manter a paz mundial, os dois tendo que se ajustar para viver como uma família normal e se matricular num colégio. E agravante ainda dessa situação, eles têm que arranjar uma mãe para a garotinha ainda antes que o prazo da segunda etapa chegue. Então dá para ver que o próximo capítulo aí vai ter um que é agitado, talvez um quê de romance, né? Mas isso até me levantou uma dúvida. Foi porque... Por que diabo esse colégio precisa de ambos os pais para poder ser matriculado, né? Vai que os pais são divorciados, ou um dos pais já é falecido. E também, uma missão importante como essa, a agência do Twilight podia ter designado uma espiã para fazer esse papel de mãe também, né? Para facilitar as coisas pro Twilight. Mas não fizeram, vamos ver se eles dão uma desculpa para isso ou não depois. Eu passei aqui também pelos acontecimentos do primeiro capítulo, mas realmente o que brilha nessa história são os diálogos e o relacionamento da Anya com o Twilight. Se você gostou do que você viu aqui, realmente a leitura vale muito a pena, porque a forma que a Anya conversa, a forma que o Twilight responde às groselhas que a Anya fala, é realmente o que brilha os olhos nessa história. A Anya é uma personagem extremamente fofa, e o Twilight é um cara meio obtuso, bem cartesiano, digamos assim, né? O cara bem direto, faz o necessário, estuda quase a consequência das coisas, então quando as coisas não estão saindo conforme o plano, ele fica até meio norteado. Mas é uma leitura muito gostosinha, inclusive até pelos diálogos secundários e pelo desenho do autor. Muitas vezes as reações dos personagens são muito mais interessantes e dizem muito mais do que os próprios diálogos. Uma coisa que é interessante é esse cenário de Guerra Fria que está permeando toda a história, né? Que ambos esses personagens eles foram profundamente impactados pela guerra. O Twilight ele foi mostrado ali quando criança no meio da cidade toda destruída, talvez ele tenha perdido os pais por conta do conflito armado, e a Anya que passou por experimentos científicos, ela foi uma cobaia de laboratório em nome dessa paz mundial. A gente até no meio do capítulo, a gente tem um flashback dela com medo de contar pro pai dela que ela tem esses poderes. A gente vê esse flashback dela conversando com os cientistas, né? Então, eu quero muito saber a origem dessa guerra, o porquê dessa guerra, há quanto tempo ela está acontecendo, porque aparentemente agora a gente está num cenário de Guerra Fria, né? Não está tendo nenhum conflito armado, nem nada. Mas aparentemente não foi sempre assim. E nesse cenário todo vai ser bem interessante ver como é que o relacionamento desses dois vai se desenvolver. Porque, por um lado, a gente tem o Lloyd, que ele claramente gosta e se preocupa com a Anya, mas
ele tenta manter sempre uma distância por causa da natureza do trabalho e também pela forma que ele viveu a sua vida, realmente usando e descartando as pessoas. Então, ele, de certo modo, eu acho que ele até tem medo de se envolver emocionalmente com qualquer tipo de pessoa, porque sabe que vai ser um relacionamento passageiro. E por outro lado, a gente tem a Anya, que é uma garotinha que desde o momento que viu o cara no orfanato, ela estava disposta a se entregar 100% para essa nova família. E ela é uma garotinha que deve ser muito solitária, né? Principalmente com essa origem de cobaia de laboratório. Mas mesmo depois disso, sendo recusada por famílias que a adotaram, passou por institutos diferentes de adoção. Então foi uma garotinha que ela foi rejeitada durante toda a sua vida. Então, mesmo sabendo que o pai de certa forma está usando ela para uma missão de espionagem, ela ainda quer ajudar o pai nessa missão dele, para ela continuar do lado dele, poder ficar do lado dele e não ser abandonada mais uma vez. Então eu acho que vai ser uma história bem interessante, porque a Anya, ela quer muito a família, ela quer muito ser criança, ela quer brincar, ela quer ver desenho, quer passar tempo de qualidade com a família, né? Então eu acho que vai ser muito difícil pro Lloyd se desfazer dessa garotinha. E acho que seria muito difícil para nós, leitores, ver o Lloyd fazendo uma coisa dessas. Mas eu acho que, com a medida que essa história for passando, o Lloyd vai acabar amolecendo ali o coração e essa despedida vai acabar não acontecendo, eu espero. Bem, galera, esse é um formato bem diferente do que a gente está trazendo aqui no canal, né? Eu quero muito que vocês agora nos comentários me digam o que vocês acharam desse vídeo, porque eu quero muito um feedback de vocês para saber se esse formato funcionou, se é uma coisa que vocês gostam, se vocês gostariam que eu fizesse essa leitura de primeiro capítulo de outros mangás, porque eu acredito que essa é uma forma de despertar o interesse de várias pessoas nessas histórias. E também, este vídeo aqui pode ser o primeiro de uma série, que a gente pode fazer a leitura conjunta dessa obra Spy Family ou de outros títulos ao longo do tempo, uma forma conjunta, e a gente vai debatendo ali toda semana ou em alguma periodicidade, aqui sempre nos comentários o que vai acontecer na história e como ela pode se desenrolar. Então, eu espero muito que vocês deixem nos comentários o feedback. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o gostei, porque o gostei é um dos maiores indicativos de que vocês gostaram do conteúdo. Não deixe de dar esse feedback pra gente, que não custa nada. E também vou deixar na descrição o link para vocês adquirirem na Amazon o primeiro volume de Spy Family. Bem, galera, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.